O homem Yuta Okkotsu finalmente faz a sua entrada, dando um completo hit kill e decapitando o Kenjaku. Literalmente, todo mundo foi pego de surpresa nesse capítulo, incluindo o próprio Kenjaku, que nem sequer teve chance de se esquivar. Com isso, o feiticeiro mais forte da Era Moderna cumpriu o que prometeu e matou o Kenjaku sozinho. Mas não é possível que a conclusão do grande confronto entre eles aconteceria dessa forma tão precoce e anticlimática. Então, o que será que o Kenjaku planeja fazer agora para conseguir evitar a própria morte? Quem será o próximo feiticeiro que ele irá possuir? Eu acho que eu tenho um palpite muito certeiro que vocês vão gostar, então fica até o final que eu vou te contar. Galera, o mangá finalmente voltou a esquentar, então vamos entender tudo o que aconteceu no capítulo 243 de Jujutsu Kaisen, que teve uma das maiores reviravoltas da história, e eu tenho muita coisa boa pra falar nesse vídeo. Antes da gente começar, lembra de fazer igual o Yuta e decapitar o botão do like para ajudar na divulgação do vídeo, e lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, combinado? E já que a gente falou do Suguru Geto, é sempre bom lembrar que a calvície atinge cerca de 50% dos homens. Isso significa que metade de todo mundo que assistiu esse vídeo tá ferrado, ainda bem que eu não tô assistindo. E você que acha que tá tranquilo porque é novo, fique sabendo que aos 20 anos de idade, a chance de sofrer com queda capilar já é de 20%, e com o passar do tempo ela só vai aumentando. Mas pode ficar tranquilo que o seu problema tem solução. A Manual, que tá completando um ano de parceria aqui com o canal, é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 150 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, resolvendo tanto casos mais avançados quanto os que ainda estão começando. Vocês podem conferir o antes e depois na tela. Lembrando que com a Manual é tudo muito prático e você não precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário, um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você, sem a necessidade de marcar consulta, e você ainda recebe um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado no 4º mês de uso, você já pode ver resultados mais expressivos. Pode parecer muito, mas como eu sempre gosto de dizer, a calvície pode ser eterna. Então aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado com o meu cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o código ANIMEBANDEIRA, válido para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto antes você começar a se cuidar melhor, então bora começar a se cuidar hoje. Vamos lá, galera, tivemos então, por um milagre de Deus, a conclusão da batalha entre Kenjaku e Takaba, para que a gente tivesse a introdução do menino Yuta no campo de batalha. Mas se essa luta pareceu interminável com esses 5 capítulos, eu vou provar pra vocês que ela poderia ter sido muito maior. Uma curiosidade interessante, galera, é que essa batalha seguia um certo padrão, que eram os trechos do refrão de uma certa música chamada Baka Survivor, ou Sobrevivente Idiota aqui, né, que combina com a temática, né, do Takaba ser um mero comediante e um sobrevivente no meio de todo esse caos que acontece em todo o Japão dentro do mangá. Se vocês repararem, os títulos dos capítulos referentes a essa batalha eram exatamente as mesmas estrofes do refrão dessa música, sendo os primeiros 4 capítulos as 4 primeiras estrofes do refrão da música. O Baka Survivor, o Baka Survivor Live On, vamos falando em inglês aqui, né? Survive and Win e Rise Up. Então, seguindo esse mesmo padrão, a gente deveria ter tido pelo menos mais 3 capítulos até a conclusão dessa batalha, mas o autor, né, decidiu pular as 2 estrofes seguintes desse refrão e ir direto para a última, que é o Be Too Noisy. E vocês podem ver, podem até conferir, né, que o título desse capítulo é exatamente Sobrevivente Idiota Seja Barulhento, que significa exatamente isso. Então, essa batalha, que durou 5 capítulos, poderia muito bem ter durado 7 capítulos ao todo. Bom, 90% desse capítulo se trata da apresentação final do show de comédia executado pelo Takaba e pelo Kenjaku, onde os dois fazem uma série de piadas que, mais uma vez, fica muito difícil da gente pescar todas as pequenas nuances da graça do que eles dizem por conta da barreira linguística, né? Português e japonês. Então, infelizmente, a gente não consegue ter uma imersão completa, não só desse capítulo, mas também de boa parte dessa batalha, querendo ou não. Agora, um detalhe curioso é que na plateia desse show, a gente pode ver 2 garotinhas com placas para o Kenjaku com a seguinte frase, abre aspas, Kenzinho,
tire os pontos. E essas duas garotas são uma projeção daquelas duas garotas, a Nanako e a Mimiko, que foram salvas pelo Suguru Geto e que desejavam que ele fosse de alguma forma, né, salvo das mãos do Kenjaku. Por isso, a plaquinha ali nesse capítulo dizendo para ele tirar os pontos. E essas duas garotinhas apareceram na plateia pelo motivo que foi explicado no capítulo passado. Foi explicado pra gente que o poder do Takaba não reflete apenas a imaginação do próprio Takaba, mas também ressoa a alma do próprio Kenjaku e de quem, né, estiver participando da luta. E pelo fato do Kenjaku ter possuído o corpo do Geto, a alma do Geto projetou a imagem daquelas duas garotas que ele gostava. Isso porque, apesar do corpo do Geto ser um corpo já morto, a gente sabe como o corpo e a alma em Jujutsu se comportam como partes de um grande todo. Então, por isso que mesmo um corpo sem alma, como o do Geto, ainda consegue projetar a sua imaginação nesse mundo, porque o seu corpo continua existindo nesse mundo também. No fim, todo aquele grande teatro onde vimos o Takaba e o Kenjaku realizarem o seu último grande show simplesmente desaparece. E logo vemos o Takaba dizer que já teve o bastante. Curioso dessa parte é que tudo o que foi projetado pela imaginação daqueles dois parece ter simplesmente deixado de existir, o que fortalece a teoria que algumas pessoas levantaram de que o Takaba havia expandido o seu domínio no capítulo passado sem ele próprio ter qualquer consciência disso. E por consequência, né, tanto o Takaba quanto o Kenjaku, quanto a gente, como leitor, também acabou sendo enganado nessa mistura de realidade com fantasia. E eu digo isso, galera, porque os efeitos básicos da técnica inata do Takaba costumam ser permanentes nesse mundo, né? Ter efeitos permanentes. Por outro lado, nesses dois últimos capítulos, a gente teve a criação de diversos cenários aleatórios, de praia, teatro e mais um monte de coisa, só que de forma provisória. Quando Takaba decidiu desativar o seu poder, todos aqueles cenários simplesmente desapareceram. Inclusive, todos esses cenários criados pelo Takaba combinam perfeitamente, né, com a ideia de uma expansão de domínio, que é literalmente a criação de um cenário fechado que possui as suas próprias regras. Só que no caso do Takaba, não se limitando a apenas um cenário possível, mas sendo um espaço onde ele pode criar qualquer cenário que ele quiser. Vários cenários possíveis, só que pelo visto de forma temporária. Já no final do capítulo, vemos o Kenjaku completamente surpreso com o fato dele não ter conseguido perceber o Yuta se aproximando dele. Ele até tenta usar a habilidade de antigravidade da mãe do Itadori para pressionar o Yuta contra o chão, mas não foi rápido o suficiente e ele acabou tendo a sua cabeça cortada. E o que fortalece essa ideia da expansão de domínio do Takaba é que essa seria a explicação perfeita para que o Kenjaku não tivesse sentido a presença do Yuta liberando a sua energia antes dele ser cortado, não conseguisse sentir que o Yuta estava se aproximando ali, banhando ali a lâmina dele com energia amaldiçoada. Isso porque, galera, sabemos que técnicas de barreira servem justamente para isolar o que está dentro do que está fora. Eu estou fora! Tanto a nível visual quanto a nível energético, a nível sensorial. Por exemplo, durante a abertura da luta do Gojo contra o Sukuna, podemos ver o assistente do Gojo usando uma técnica de barreira para que o Sukuna não pudesse ver o Gojo carregando, não pudesse sentir o Gojo carregando o primeiro vazio roxo, aquele 200%, e assim, né, diminuindo o tempo de resposta do Sukuna assim que a barreira descesse e o golpe fosse lançado. E olha que era uma barreira, né, uma técnica de barreira simples. Então, galera, a expansão de domínio do Takaba teria feito exatamente essa mesma função de isolar o Kenjaku dentro da barreira sem que ele percebesse e criar a abertura necessária para que um golpe carregado de energia amaldiçoada pudesse se aproximar dele de surpresa. E isso quer dizer que tivemos um paralelo absurdo de mestre e aluno, onde ambos o Gojo e o Yuta usaram da exata mesma estratégia
contra os seus oponentes, galera. Porra, se o Oda não é gênio depois dessa, eu não sei mais o que ele é. Bom, vamos seguir. Depois o Yuta ainda diz nesse capítulo que o Takaba não pode matar pessoas, o que não parece, né, se referir a uma limitação dos seus poderes, mas sim ao Takaba ser uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito boa, e que nunca acharia graça na morte de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja o Kenjaku. Então, outra pessoa precisaria assumir essa função, e esse alguém foi o Yuta. Então temos o Yuta cumprindo o que ele prometeu, conseguindo matar o Kenjaku sozinho e ainda cumprindo a sua outra promessa de não deixar que o Gojo tivesse que matar o seu melhor amigo 2 vezes. E agora eu quero ver se o Kenjaku continua com aquela opinião que ele deu lá em Shibuya dizendo: Yuta Okkotsu? Eu não vejo o charme que vocês enxergam nesse sujeito. Já no finalzinho do capítulo, o Kenjaku diz o seguinte, abre aspas, entendo, na metade do caminho, que pena, porém a minha vontade será herdada. Bom, aqui nesse caso ele se refere à metade do caminho porque ele ainda não conseguiu concluir o seu plano, né? Mas, seguindo, como o Kenjaku ele teve a sua cabeça cortada, agora ele não pode mais enviar energia reversa para curar o resto do seu corpo, né? Curar o próprio corpo, ou pelo menos é isso que a gente imagina, já que o Kenjaku ainda pode surpreender a gente, querendo ou não, tanto que ele ainda continua sendo capaz de falar no final do capítulo, mesmo depois de ter a cabeça separada do corpo. Então, a anatomia do Kenjaku pode permitir coisas que a gente ainda não espere exatamente, não esteja esperando exatamente. Bom, a primeira pergunta agora é, acabou para o Suguru Geto? Pela fala do Kenjaku, parece que acabou mesmo, tanto que ele diz, né, que a sua vontade será herdada, o que passa a impressão de que ele pretende possuir o corpo de uma outra pessoa agora. Inclusive, essa vai ser, né, uma oportunidade muito foda e que eu tava esperando muito da gente ver o funcionamento exato da técnica inata do Kenjaku com ele realizando um transplante em tempo real. A gente não sabe como é que isso vai acontecer, mas a gente vai ter a oportunidade de ver se o Kenjaku precisaria do corpo do Geto, por exemplo, ainda funcionando para fazer essa transfusão, para ele ter os braços, enfim, e ele usar os corpos ali, enfim, para fazer essas transfusões, ou se o cérebro sozinho vai criar perninhas e ir atrás da sua próxima vítima. Ou ainda, se na verdade aquele cérebro, quem sabe, continua sendo o cérebro do próprio Geto, mas que foi possuído, né, por seja lá o que for o Kenjaku, uma espécie de vírus, parasita, o que quer que seja. De qualquer forma, o Geto ainda pode voltar à vida? Vamos responder a essa pergunta. Caso ele não tenha mais o seu cérebro original, ou mesmo que aquele seja o seu próprio cérebro, o próprio cérebro do Geto original ainda, de qualquer forma, ele não conseguiria enviar energia reversa para curar o próprio corpo. O Geto precisaria que outra pessoa ressuscitasse ele com energia reversa e não teria qualquer motivo para que o Yuta fizesse isso. Lembrando, galera, que antes do Kenjaku possuir o corpo do Geto, ele já tinha se tornado um racista que desejava a extinção dos não-feiticeiros. Inclusive, um objetivo que sempre foi muito parecido com o plano do próprio Kenjaku, né? De fundir a humanidade com o Tengen e criar um espírito amaldiçoado, absurdo de poderoso, resultando, consequentemente, né, numa extinção em massa de não-feiticeiros. Então, eu acho que só faria sentido o Geto ser revivido se isso fosse feito, né, pelos vilões da história, e eles não estão muito perto dele nesse momento. Mas por outro lado, a gente precisa lembrar que o Geto é literalmente uma bomba de espíritos amaldiçoados. Lembra que o Toji só não matou o Geto porque ele não sabia o que aconteceria com as maldições dentro dele? Pois é, se o Geto agora for de base real, o Yuta pode ser que precise lidar com um enxame absurdo de espíritos amaldiçoados. Então, por esse motivo, ele poderia até cogitar trazer o Geto de volta à vida com a sua energia reversa, preferindo enfrentar o Geto num Shinzun novamente, ao invés de lidar com todas aquelas maldições. Ou não, na verdade, né? Porque se a gente for parar pra lembrar, o Geto ele foi morto no final do filme Zero e nada aconteceu feijoada. Então, talvez o medo do Toji fosse só uma paranoia mesmo que não viria a se concretizar. Agora, quanto ao Kenjaku, a gente precisa ver como ele pretende se transplantar para outras pessoas, né, para outra pessoa, mas de qualquer forma a gente vai levantar algumas opções para a sua próxima vítima. Primeira opção,
Kenjaku vai migrar para o corpo do Hazenoki, que foi morto, né, pelo próprio Kenjaku capítulos atrás e tá lá jogado ali do lado, no meio da floresta ali, né, não deve estar muito longe deles. O problema é que para isso o Kenjaku ele precisaria primeiro usar de energia reversa para curar o pobre do coitado, já que o Kenjaku perfurou o pescoço dele, impedindo que o cara conseguisse se curar e no fim fosse morto, né? Fora que eu não sei se o cérebro do Kenjaku sozinho seria capaz de usar energia reversa nos outros, então ainda também não fico muito confiante não. Segunda opção, Kenjaku vai migrar para o corpo de Satoru Gojo. Será, galera? Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre essa possibilidade, dando uma romantizada, que eu fiquei até meio convencido de que isso talvez até fosse uma saída interessante, né? Mas o problema é que o Kenjaku agora está a mais de 500 quilômetros do Gojo nesse momento, né? Então isso é bem improvável também de acontecer. Terceira opção, Kenjaku vai migrar para o corpo do Yuta Okkotsu. Olha, eu acharia, né, bem ousado ele tentar fazer isso agora, é mais fácil ele tentar possuir o corpo de alguém já morto mesmo, né, mas eu ia pelo menos gostar de ver ele tentar. Quarta opção, Kenjaku vai migrar para o corpo do Itadori. Essa a galera botou pilha por causa da fala do Kenjaku nesse capítulo, dizendo que alguém iria herdar a sua vontade. E sabemos, né, que o Itadori de certa forma foi criado pelo Kenjaku para realizar a vontade do próprio Kenjaku, então faria certo sentido. O problema é que o Itadori tá tão longe quanto o Gojo, além de ainda estar vivo, então sem chance, né, de acontecer também, pelo menos por enquanto. E aqui vai a quinta opção. Kenjaku vai possuir o corpo da feiticeira sem nome que ele matou capítulos atrás e tá com o corpo ali estirado também na floresta. A garota, galera, mal foi introduzida e já morreu no mesmo capítulo, então pode ser que essa seja a função da personagem, né, de ser possuída pelo Kenjaku. Dessa forma, ela nem sequer precisaria ter o nome dela revelado mesmo, e ainda seria mais uma versão mulher do Kenjaku depois dele já ter possuído a mãe do Itadori e dado de 4 pro pai do Itadori, que as pessoas finalmente estão abrindo os olhos para esse fato que aconteceu. Eu fico, cara, vocês demoraram para perceber isso, mas é bizarro quando a gente percebe. E ainda, galera, seria uma excelente oportunidade pro Kenjaku revelar que a sua verdadeira identidade sempre foi a de uma mulher. E eu quero saber quem é que tá comigo nessa, galera. Vamos ver se isso vai se confirmar mesmo. Só que ao mesmo tempo, galera, eu confesso também que essa garota, ela foi morta pelo Kenjaku de um jeito muito confuso e esquisito, que eu nem sei direito se ela ainda poderia ser possuída pelo Kenjaku, mas eu ainda acho, né, que ela é a nossa melhor opção por enquanto. E ainda de brinde, uma sexta opção, Kenjaku possuindo o corpo do próprio Takaba, que ficou literalmente ali deitado no chão sorrindo depois da batalha, e a gente não sabe se o bicho morreu ou tá lá só descansando de satisfação mesmo, né? Mas fica aí uma outra opção também. Agora, galera, por mais que seja um pouco decepcionante, né, a participação do Geto se encerrar dessa forma totalmente anticlimática e surpreendente, vale lembrar que o Kenjaku ainda vai ser capaz de usar a manipulação de maldições em outro corpo. Isso porque, né, o Kenjaku ele consegue armazenar naquele cérebrozinho dele a técnica inata do seu antigo hospedeiro, pelo menos o seu hospedeiro anterior. Então o Kenjaku iria somar a habilidade da garota que a gente viu, né, e que tinha uma habilidade inata totalmente irrelevante, pelo menos nas mãos dela, né, somada também à habilidade de manipulação de maldições do Suguru Geto, né. Nesse caso, o Kenjaku ele perderia a técnica inata da mãe do Itadori, que era a técnica de antigravidade. Pelo menos em tese, né, a gente na verdade não sabe exatamente quantas técnicas inatas o Kenjaku ele consegue armazenar ao todo. Mas enfim, o meu cérebro ele tá pulsando mais do que o Kenjaku com esse capítulo, e como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários. Caso você não tenha assistido o meu vídeo mais recente sobre a bomba, que foi o final vazado de Hunter x Hunter pelo próprio Togashi, o que foi isso? Confere esse vídeo que vai aparecer na tela agora, pra você também ficar por dentro dessa outra bomba, beleza, galera? Até a próxima, tchau!